Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 1. Transistor de junção bipolar 2. Polarização de corrente contínua, parte F. Polarização, então, significa aplicar tensões de corrente contínua ao transistor para que ele funcione adequadamente, como um amplificador, como uma chave e assim por diante. Ou seja, a gente vai escolher o ponto de polarização, que seria o meu VCE e minha corrente de coletor IDC, onde ele vai operar, né? E a gente sabe que eu tenho aqui a região ativa do transistor, que é essa região compreendida nessa área em branco, a região de corte, que é essa região aqui onde ele está bem perto do eixo horizontal, e a região de saturação, que ele está aqui bem perto do eixo vertical. Os circuitos de polarização que a gente já estudou são vários, né? E agora a gente vai ver algumas outras configurações variadas para essa polarização de corrente contínua. Então, configurações de polarização variadas tratam de um circuito de polarização utilizados, né, que não segue aqueles padrões anteriormente estudados. Então, existem inúmeras configurações e alguns exemplos são apresentados de forma a estabelecer uma análise geral para os transistores bipolares de junção. Não necessariamente uma regra, né, mas uma análise que a gente começaria analisando a base, a corrente de base, para encontrar a corrente coletor e aí as tensões especificadas necessárias. A primeira configuração, então, de polarização é a de base comum, que é uma configuração diferente que a gente já estudou. Nesse caso aqui, a nossa base aqui, ela está colocada por terra, então aí ela é chamada de base comum, por isso. A minha entrada é colocada aqui no emissor do circuito, enquanto que a minha saída, né, ela é retirada aqui no coletor. Então nessa configuração aqui de base comum, a gente tem um circuito, então base coletor, base emissor. São esses dois circuitos que a gente tem. A ideia, então, é encontrar os parâmetros de corrente contínua. Então, normalmente, a gente vai encontrar aqui o nosso BN, BC e o nosso IDB para essa configuração de polarização base comum. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, na análise de corrente contínua, vai ser olhar por esse circuito de entrada e estabelecer a LKT. Então, se eu pegar aqui a LKT aqui e colocar aqui os valores de polarização, eu sei que aqui é o mais ou menos, né? Olhando pelo circuito aqui a minha base e aqui o meu emissor. Então, meu VBE aqui, ele é positivo aqui e negativo aqui. Então, tá lá o meu VBE. E o meu circuito de polarização é positivo. Tem o sinal mais aqui e o menos aqui. Se eu fizer essa LKT que está aqui nesse sentido aqui, eu tenho aqui menos VE, aqui menos VE, mais VBE, então o mais está no lado do B, e do VBE, mais VBE, mais, quando eu chego aqui, encontro mais de novo, RE vezes a corrente que está colocada aqui, que é a corrente do emissor. Então é o RE vezes o IE. Daí eu consigo então isolar meu IE, que é igual a VE menos VBE dividido por RE, e substituindo os valores, eu encontro aqui para esse exemplo, né, que o meu valor de IE é igual a 2,75 mA. Fazendo então agora a LKT da saída, então eu tenho aqui a LKT da saída que está aqui, ó, olhando nesse sentido aqui, tá? Então tem minhas polarizações, é mais aqui, menos aqui. Então aqui é mais, quem está mandando essa é a fonte, aqui é menos, aqui é mais, que é onde está o meu coletor, e aqui é a minha base, né, que é a base comum, que é menos.
Então, se eu pegar aqui, começando por aqui do meu menos, aqui, ó, menos VCC, mais RC vezes o I do coletor, e V mais VCB. Daí, sabemos que o I de C é aproximadamente igual ao I de E, substitui nos valores, está aqui meu I de C, que é igual ou aproximadamente igual ao I de E, que a gente encontrou no slide anterior. Eu tenho que meu VCB é igual a 3,4 volts. Daí, se eu tenho a minha corrente de base e o meu I de C, né, e o beta do transistor, eu consigo então estabelecer que meu I de B também é igual a 45,8 microamperes. Então, dessa forma, a gente conseguiu estabelecer todas as tensões de corrente contínua de polarização dessa configuração de base comum. Na polarização por divisão de tensão com alimentação dupla, nesse caso aqui, eu vou ter aqui uma alimentação VCC positiva e uma alimentação VE negativa. Nesse caso aqui elas são iguais, mas poderiam ser diferentes, dependendo do circuito, mas na maioria das vezes vai encontrar de formas iguais aí. Para tratar esse circuito aqui e encontrar todos os pontos, principalmente esses pontos aqui que são o meu V de C e o meu V de B, eu vou fazer a análise de corrente contínua e utilizar do equivalente de Thevenin para a gente montar então e analisar esse circuito. Então, se eu pegar aqui, né, para o equivalente do Thevenin desse lado aqui do circuito, que seria esse lado onde está a esquerda do ponto de base aqui, e matar essas fontes de alimentação, ou seja, o curto-circuito para zero, né, jogo elas para zero, essas fontes de alimentações, e pegar meu resistor equivalente RTH, eu consigo então encontrar o meu valor, né, de resistência de Thevenin equivalente para esse lado do circuito. Então, fazendo as contas aí, eu vou ter aqui o valor de 2,2K em paralelo com 8,2K, que vai me fornecer aqui um R de Thevenin igual a 1,73 kΩ. Para encontrar então a polarização, o E de Thevenin, nesse caso aí, eu vou voltar com as minhas fontes de alimentação. Então, colocando aqui, nesse caso aqui, em 8,2 aqui, minha fonte de alimentação positiva, né, que seria como se eu tivesse ela dessa forma aqui. Tá aqui. E colocando a negativa, como se eu tivesse ela nesse formato aqui, ó, né, positivo para cá e aqui por terra, eu tenho então esse circuito. A partir desse circuito aqui, analisando tanto essa malha que eu tenho por dentro e essa malha que eu tenho por fora, aqui eu consigo estabelecer minha tensão de Thevenin equivalente. Então vamos analisar essa malha de dentro. Se eu pegar aqui, eu vou ter aqui as minhas polarizações são dessa fonte aqui mandando como positivo, essa aqui positivo, aqui positivo, negativo, e aqui negativo e positivo, fazendo então aqui, né, a minha LKT. Nesse circuito aqui eu tenho menos VCC, começa com menos VCC, mais 8 com R1, que é o 8,2K multiplicado pela corrente I, mais 2,2K multiplicado pela corrente I, que é o R2 vezes I, e menos, cheguei na fonte de menos, VE, que é igual a zero. Então eu consegui estabelecer minha LKT para esse circuito inicial aqui. Daí eu consigo isolar o meu valor de I e chegar aqui, substituindo os valores, eu tenho o valor de 3,85 miliamperes. O meu E de Thevenin, então, é igual a, olhando para esse lado que está aqui, agora para esse circuito, é a própria tensão que eu tenho sobre esse ramo. Ou seja, que vai ser, olhando por aqui, mais R2 vezes o I, menos, tá aqui, menos o VEE. Daí eu tenho o valor, né, substituído aí pelos elementos que eu tenho, a parte numérica, de E de Thevenin é igual a menos 11,53 volts.
dessa forma eu consigo estabelecer meu equivalente de TVNAND, que a partir daí meu circuito fica nesse formato aqui, então, nessa parte que está aqui, né? Essa parte que está aqui, né? Tem essa parte aqui do circuito que está polarizado, então está faltando aqui o meu resistor de polarização aqui ainda, tá? Então eu tenho aqui e minha fonte de 20 que está aqui, 20 volts. Aí eu tenho aqui, olhando essa malha que está aqui, ó, eu vou ter aqui o E de TVNAND, tá aqui o E de TVNAND, que a gente tem aqui, mais o R de TVNAND vezes a corrente I de base, que é isso que eu quero encontrar agora, né? Mais o meu VBE, então tá aqui, mais o meu RE vezes a corrente que passa aqui agora, que é a corrente do emissor, e do I de E, menos VE. Então eu tenho essa expressão que pode ser, né, multiplicando por menos 1, chegar nessa expressão, que substituindo então meu IE por beta mais 1 vezes o IB, a gente vai ter a expressão para calcular o meu IB, né, a partir dessa substituição aqui, isolando o valor de IB. Esse valor então, substituindo os elementos numéricos, né, para esse exemplo, vai chegar que meu IB ele tem um valor de igual a 35,39 microamperes. Então, a partir daí, a gente consegue, né, desse IB que a gente estabeleceu, encontrar o nosso IC, que é igual a beta vezes o IB, que vai dar, para esse exemplo, 4,25 miliamperes. O VCC, então, pode ser estabelecido como aquela de tensão que eu tenho aqui, o meu VCC, menos a queda de tensão que eu tenho nesse elemento aqui pela corrente do coletor, o I do coletor que está aqui. E esse valor aí vai me fornecer um valor de VC, que é nesse ponto que está aqui, igual a 8,53 volts. E o meu VB, né, que vai estar aqui nesse ponto aqui, ele vai ser, olhando aqui TVNAND aqui, ó, vai ser a soma dessas duas quedas de tensão que eu tenho nessa fonte, no meu equivalente de TVNAND, mais o meu R de TH. Então, ou seja, menos E de TH menos IB vezes RT. Daí eu tenho o valor igual a meu VB de menos 11,59 volts. Tá? Então, é um valor que confere, né, com os nossos cálculos. Daí encontrei, para essa tipo de a polarização de divisão de tensão com alimentação dupla, os valores, né, referente à parte de polarização de corrente contínua, os valores de VB e de VC. Nessas últimas considerações, então, continua a mesma linha, né? Todos os circuitos que a gente fez aqui foram utilizando os circuitos na configuração NPN, né? Mas a gente poderia também estar utilizando a polarização dos transistores de bipolar de junção PNPs. A única diferença é que as correntes vão fluir na direção oposta. Então eu mantenho toda a mesma análise, mantenho todas as mesmas condições de funcionamento, e eu vou ter uma inversão aí no sentido das curvas, nas correntes e assim por diante. E salientando que existem vários outros tipos de circuitos de polarização. Tá? Esses são alguns que a gente está vendo como exemplo, e a partir daí a gente consegue formalizar um tipo de regra para a gente estabelecer essas condições de polarização desses circuitos. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.